Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, reforço da Rússia. Timão tem interesse na contratação do atacante Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo. É o plano A do Corinthians. Eu conto tudo para vocês agora no Sereto News que está chegando. Conto também se o Memphis Depay vai embora. É verdade que o Corinthians quer rescindir o contrato do Memphis Depay e a bronca geral do Fabinho Soldado nos jogadores do Corinthians. Parece que surtiu o efeito desejado, pelo menos os jogadores correram bastante contra o Cruzeiro. É isso, Sereto News chegando. Roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe também o seu hype, agora é assim no YouTube. Deixe o seu hype, deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para nós, eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. E aposta ganha! Aposta ganha! Vem apostar comigo, vem jogar comigo, pagamento antecipado, cashback diário, você pode criar a sua aposta e as odds supremas e relâmpagos, as melhores odds do mercado. Faça o seu cadastro no Aposta Ganha. Bom, é o seguinte, vamos às informações do Corinthians, primeiro já falando de imediato do mercado da bola, da possibilidade de contratação de reforços para o Corinthians. O Dorival Júnior falou novamente na entrevista coletiva, falou outra vez, dessa vez em tom de desabafo, falou de novo, abertamente, de que ele pediu 4 reforços para o time do Corinthians, para a diretoria do Corinthians, que quando ele assinou o contrato com o Corinthians, ele assinou na condição do Corinthians contratar 4 reforços, que isso foi combinado com o Fabinho Soldado. Ele não falou as posições, mas as posições, pelo que se sabe nos bastidores, o Dorival quer 2 atacantes e 2 meias. Ele quer reforçar o time do meio de campo para frente, porque ele entende que o Corinthians consegue se defender bem, mas o Corinthians precisa atacar melhor do que está atacando. Precisa ter peças de reposição para o ataque. Principalmente jogadores de velocidade, jogadores que jogam pelas pontas, ou pela ponta esquerda, ou pela ponta direita. E o nome do Corinthians, o nome que o Corinthians está tentando contratar, o Corinthians abriu negociação para contratar o Vitor Sá. O Victor Sá, atacante de 31 anos, já um atacante experiente, está no Krasnodar da Rússia. Você se lembra? Um jogador que passou pelo Botafogo. Ele passou pelo Botafogo, teve boa passagem pelo time do Botafogo. Quem informou primeiro foi o Luiz Fabiani, na Rádio Bandeirantes. Grande Luiz Fabiani, excelente repórter. O Vitor Sá tem contrato válido até 30 de junho de 2026. Inicialmente, o Krasnodar disse que não está disposto a liberar o jogador sem custos. De graça, não tem jeito, né? Mas o Corinthians não quer contratar em definitivo, o Corinthians não tem dinheiro para contratar em definitivo, o Corinthians vai tentar a contratação por empréstimo. Em fevereiro do ano passado, o Krasnodar pagou 1.800.000 euros, cerca de 9.600.000 reais, por 80% dos direitos
do jogador. Ele começou a carreira no Primeira Camisa de São José dos Campos, que é a cidade natal do jogador. Depois foi jogar na Áustria, jogou também na Alemanha e jogou no Botafogo em 2022 e 2023. Do Botafogo ele disputou 94 partidas, marcou 10 gols e deu 8 assistências. Lembrando que o Corinthians esse ano não contratou nenhum jogador, quer dizer, contratou só o Fabrício Angileri, que nem titular do Corinthians é mais, perdeu a posição para o Matheus Bidu. Nessa janela de transferências, o Corinthians ainda não contratou nenhum jogador. Quem sabe o Vitor Sá seja a primeira contratação e quem sabe o Corinthians apresente um pacotão de reforços, já que o Dorival Júnior tem insistido nessas contratações, na necessidade de contratar reforços. Lembrando que o Dorival Júnior ganhou uma espécie de sobrevida com empate contra o Cruzeiro. O Corinthians não fez uma grande exibição, mas pelo menos empatou, não perdeu para o líder do Campeonato Brasileiro. Então, um resultado considerado importante. O Corinthians que no sábado vai jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E não terá o Garro que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, também tomou o terceiro cartão amarelo, o José Martínez, né? O José Martínez também tomou o terceiro cartão amarelo. Problemas para montar o time, o técnico do Dorival Júnior, em especial o Garro, né? Vai ser difícil montar o time sem o Garro. Em compensação, o Garro faz muita falta, né? É o melhor jogador do time do Corinthians, o Garro, sem dúvida nenhuma, e tomou o terceiro cartão amarelo. Em compensação, existe a possibilidade grande do Yuri Alberto ser relacionado. Por quê? O Corinthians quer ter o Yuri Alberto para a partida contra o Palmeiras. Na próxima quarta-feira, Copa do Brasil. O bicho vai pegar no dia 30 de julho, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, né? Jogo dificílimo do Corinthians, vai enfrentar a equipe do Palmeiras, clássico de muita rivalidade, o clássico de maior rivalidade do Brasil, e o Yuri Alberto deve voltar a jogar contra o Palmeiras. Contra o Botafogo, o Yuri Alberto deve jogar alguns minutos para pegar ritmo de jogo, ele que está voltando de uma contusão na costela, nas vértebras, e contra o Palmeiras ele deve começar como titular, pelo menos é essa a ideia do Corinthians. Agora, quero falar do Memphis Depay. Notícia importante que foi publicada pela Gazeta Esportiva, pelo Thiago Salazar, também excelente repórter. O Corinthians estuda a possibilidade de rescindir o contrato do Memphis Depay, mas vai esperar primeiro os jogos contra o Palmeiras. A diretoria do Corinthians entende, o atual presidente do Corinthians, né, o Osmar Stabile, o presidente interino Osmar Stabile, lembrando que o Memphis foi contratado pelo Augusto Melo, que está afastado. Então, o Osmar Stabile entende que o custo-benefício do Memphis Depay é muito alto para o clube. O Corinthians paga uma fortuna para o Memphis Depay, né? Quase 6 milhões de reais por mês. É muito dinheiro, sem contar os bônus. Né? É um contrato impagável, é muito dinheiro. Só que primeiro, o Corinthians quer avaliar o Memphis Depay nas próximas semanas para entender se o atacante está afim de permanecer no Corinthians. Existe também a possibilidade de rediscutir o contrato do Memphis Depay. Refazer o contrato, fazer um outro contrato que não seja tão difícil para o Corinthians pagar. A situação do Corinthians é muito complicada para pagar o Memphis Depay, né? Tem uma cláusula no contrato, por exemplo, que se ele completar 70% das partidas que a equipe disputou, desde a sua contratação, o Corinthians tem que pagar a ele mais de 6 milhões de reais. E esse bônus já está praticamente garantido, né? E ele também ganha mais de 6 milhões de reais se ele atingir 30 participações em gols, desde que ele foi contratado. E ele está quase chegando lá, falta 2 gols, ou então 2 assistências para ele ganhar mais
6 milhões de reais. Quer dizer, só nessas duas cláusulas seriam mais de 12 milhões de reais que o Corinthians vai ter que pagar para ele. Sem contar que o Corinthians ainda deve o prêmio do Campeonato Paulista para ele, que é quase de 5 milhões de reais, que o Corinthians tem que pagar para o prêmio do Campeonato Paulista. E o salário dele é de quase 6 milhões de reais. A Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, banca parte do salário mensal do atacante, contribuindo com 1,5 milhão de reais, mas é só parte do salário real do atacante. E a Casa de Apostas também se comprometeu a pagar 21 milhões de reais das luvas do Memphis Depay. São 24 milhões de reais que o Corinthians tem que receber de luvas. Então, o Corinthians está analisando a questão do custo-benefício e já estuda a possibilidade de rescindir o contrato com o Memphis. Agora, o Fabinho Soldado não confirma esta informação. O Fabinho Soldado diz que o Memphis está 100% inserido no projeto e que vai continuar no Corinthians. Então, pelo menos, é essa a informação do Fabinho Soldado, que teve conversas com o Memphis depois que ele faltou, né? Há 2 semanas ele faltou no treino do Corinthians e o Fabinho Soldado conversou com o Memphis e disse que ele vai permanecer. Por falar em Fabinho Soldado, o Fabinho deu uma bronca geral nos jogadores do Corinthians antes da partida contra o Cruzeiro, porque o Fabinho recebeu informações de que alguns jogadores do Corinthians estavam na balada antes do clássico contra o São Paulo. Jogadores do Corinthians na balada antes do clássico contra o São Paulo. E aí o Fabinho Soldado ficou bastante irritado com esta informação e deu uma bronca geral nos jogadores do Corinthians, porque contra o São Paulo o Corinthians não jogou absolutamente nada, né? E os jogadores estavam na balada, na véspera do clássico contra o São Paulo. Bom, a bronca parece que surtiu o efeito desejado, porque os jogadores correram. Se o Corinthians não jogou tão bem, pelo menos os jogadores correram e correram muito na partida contra o Cruzeiro, empate de 0-0 ontem na Neoquímica Arena. É isso, Corinthians vai jogar contra o Botafogo sábado e a gente vai acompanhar aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição. Você acha que o Memphis Depay deveria rescindir o contrato, que o Corinthians deveria rescindir o contrato com o Memphis Depay? Deixe o seu comentário, faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, deixe o like, faça o seu comentário, ative o sininho, me siga nas redes sociais, participe do clube de membros do canal, participe do canal do Cereto e faça a sua inscrição no canal. Tá certo? Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!